Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nossa 42ª aula do livro O que é o Espiritismo? Vamos abrir uma mensagem aleatória para a gente ir se sintonizando, para a gente ir acalmando os nossos corações e serenando a nossa mente. Mensagem da página 161. Escuta e atende. Escuta e atende aos constantes apelos da vida. Não te faças indiferentes à mensagem que ela te envia à existência no mundo. Não ignores as tuas solicitações para que deixes uma estrada pela outra nas experiências que é chamado a vivenciar. É preciso saber perder para ganhar sempre. O recuo, na maioria das vezes, pode ser uma estratégia de avanço. Em muitas circunstâncias, insistir não é a melhor tática da vitória. Todo impasse há um convite à reflexão. Mesmo nas aplicações financeiras, ninguém ofere lucros somente. A vida é cíclica, é indispensável ter sensibilidade para saber quando é o momento de ceder a vez. Não queiras, assim, o tempo todo, ocupar todo o espaço. Uma bela reflexão profunda que nos faz pensar. O que a gente precisa escutar e atender neste momento na nossa vida. Cada um de nós tem uma demanda diferente. Então, embalados com essa mensagem, pedimos a Jesus que nos inspire e que esteja conosco neste estudo semanal. Que assim seja. Muito bem, hoje é a questão de número 12, a sequência do vídeo anterior. Continuamos no capítulo 3, que é o diálogo entre o padre e Kardec. Esta questão, ela é um pouquinho mais extensa, mas nós vamos ler ela com calma para que a gente possa fazer uma breve interpretação e deixar para vocês as conclusões de vocês, tá bom? O padre: dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Kardec responde explicando: estes pontos foram discutidos durante muito tempo, e não foi o Espiritismo que os questionou. São opiniões das quais algumas mesmos são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. Um grande princípio os domina a todos: a prática do bem, que é lei superior. A condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. À espera de que a luz seja feita para vós sobre estas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais. Se isso pode vos impedir de fazer o mal, isso não os tornará mais reais se não existem. Acreditais que temos uma só existência corporal, se vos agrada. Isso não impedirá de renascer aqui ou alures, se assim deve ser, malgrado vós. Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes em 6 vezes 24 horas, se essa é a vossa opinião. Isso não impedirá a Terra de trazer escrito em suas camadas geológicas a prova contrária. Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o sol, isso não impedirá a terra de girar. Acreditai que o homem não está sobre a terra senão há 6.000 anos, isso não impedirá aos fatos de mostrarem sua impossibilidade. E se direis se, um belo dia, essa inexorável geologia veio a demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem, como demonstrou tantas outras coisas. Acreditais, pois, em tudo o que quereis, mesmo no diabo, se essa crença pode vos tornar bom, humano e caridoso com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa: a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais. E essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Anotai bem, Senhor,
que alguns dos pontos divergentes, dos quais acabais de falar, o Espiritismo não o contesta, em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre este assunto, tereis visto que ele se limita a lhe dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim o que a entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo na qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estados de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a este respeito. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um aprimoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem, assim, o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo está subordinada ao arrependimento. Disso resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e não se melhorasse jamais sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo de sua situação, crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo. Desde que a sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhes faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus, que pune se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e aprovam pelos exemplos que colocam diariamente sobre os nossos olhos. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos. E esse quadro nos toca mais do que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve sê-lo assim, que essa situação é uma consequência natural das coisas. Pode ser aceita pelo pensador filósofo, porque nada nisso repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas conduzirão ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido de ser assim. Muito bem, eis a questão 12. Então, nós estamos aqui na questão 12 e a gente vai fazer uma breve análise. Como vocês viram, o Kardec ele teceu explicações lógicas, racionais, fazendo o padre meditar, mais uma vez convidando ele a voltar nos escritos da doutrina espírita e colocando de que a alegoria do inferno era uma figura moral, não é exatamente aquilo material, e descrevendo a lei e a misericórdia de Deus. Ao que está subordinado o castigo? Ao arrependimento, ou seja, a pessoa tomou consciência de que aquele ato fez mal a ela ou a alguém. A expiação, que é ela passar por aquilo e sentir aquela dor, para que ela possa aprender também, né, em termos breves, ou ela aprender pelo exemplo, ou ela aprender de alguma forma. E a reparação, ela se reconduzir ao caminho do bem, ela pegar aquela mesma energia do qual ela errou e ela canalizar essa energia para o caminho do bem. Porque Deus não faria uma pena eterna para os seus filhos. Então, aquele que se arrepende, ele já tem um raio de esperança. Mas basta apenas se arrepender
Não. É necessário também construir esse caminho de canalização. A gente vai usar essa palavra, porque canalizar nos remete a colocar um cano, pegar aquela energia, passar por um cano nessa direção e ir para outra direção. Então é a gente acertar esse alvo que a gente quer chegar. É a gente ir além de nós mesmos nesse sentido. Então aqui ficou muito bem claro que, e é isso que eu gostaria de enfatizar na minha breve explicação de hoje, Deus está em todas as religiões. Deus só pede que a gente faça o bem, porque isso é bom para nós. Isso é o que Ele pede. Deus vai falar com o católico da forma que ele entende, com o protestante da forma que ele entende, com o espírita da forma que ele entende, mas Deus está em tudo. O bem está em tudo, basta a gente saber olhar, a gente saber ver e a gente colocar Deus de uma forma racional, de que Ele não quer que a gente fique eternamente sofrendo. Perdão, porque daí não seria uma misericórdia divina, compreende? E como Deus é bom, justo, misericordioso e muito mais, é lógico que Ele vai nos dar sempre a oportunidade de reparação, a oportunidade de a gente se voltar para o bem em nós mesmos. Sejamos nós ateus. E aí Deus vem através do campo da ciência, mostrando maravilhas que são criadas e o cientista vai pesquisando e se deparando com as faltas de respostas, e aí ele vai encontrando Deus com isso, ou ele vai se deparando com essas maravilhas e vai vendo como Deus é maravilhoso, com os filósofos, com os cientistas, seja na arte, né? A arte mais elevada, a arte que eleva o espírito, seja numa boa música, Deus se demonstra por tudo, na natureza, nos animais. Então Deus sempre se faz visto e sempre está conosco. Basta que a gente olhe para isso, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Veja que é uma questão longa na explicação, que vale a pena vocês voltarem, escutarem novamente, mas que vocês pensem com a lógica e com a misericórdia divina, que Deus está sempre junto conosco, em todas as demonstrações religiosas, na ciência, na filosofia, nas artes, na música, principalmente porque a música é a arte mais elevada, até pela vibração do som, né? Ele alcança vibrações maiores. Basta a gente estar no bem, para o nosso bem, para o nosso próximo. Tanto é que Kardec afirma, o Espiritismo não exige nada, mas exige uma única coisa, que estejamos no bem e que não façamos o mal. Vamos só lembrar que o bem é aquilo que é bom para mim, para o outro, e que o mal é aquilo que prejudica, mas que o mal é sempre sombra do bem, e que sempre o que existe e o que persiste verdadeiramente é o bem, o bom e o belo, porque o amor sempre vai cobrir uma multidão de pecados, sendo que pecado é errar o alvo. Então que a gente possa voltar ao nosso interior, ao nosso alvo, utilizar do amor que temos e fazer o máximo de bem que pudermos para conosco e para com os nossos semelhantes. E por hoje nós ficamos por aqui. Eu peço a você que, se esse conteúdo fez sentido, que você possa divulgar, escrever, que você possa compartilhar este pequeno vídeo que edifica o nosso coração e fortalece sempre a nossa mente, nos lembrando que o caminho para Deus é o caminho do bem, é o caminho para dentro de nós mesmos e é o caminho para aquilo que a gente constrói, amor entre nós e o outro, que a gente construa essa ponte entre nós e o outro, encontrando Deus no meio deste caminho sempre. Gratidão, paz e luz e até a próxima!